Vê que todo mundo está cansado, mas nós vamos chegar lá, né? Amém. Glória a Deus. Então, eu queria falar um pouco essa noite sobre. Só um momento. Falar um pouco essa noite sobre o fogo. Aleluia. Quem é que gosta do fogo, amém? Aleluia. Nós temos secreto do fogo, amém? Amém. Mas não é de fumaça, só de fumaça, né? Não, do fogo mesmo, amém? Amém. E eu estava pensando sobre algumas qualidades e algumas coisas que o fogo, né, ele faz, né? O fogo não só simplesmente queima, né? A gente pensa no objetivo do fogo muito óbvio, né? O fogo serve para quê? Para queimar. Né? A gente só pensa que o fogo é para queimar, mas o fogo serve para outras coisas também. Eu estava pensando nisso, né? Eu acho que uma coisa interessante que, por exemplo, Moisés lá, né? Você pode ver lá em Êxodo, né? Depois que ele, se não me engano, Êxodo 3, depois que ele começa a pastorear lá o rebanho do seu sogro, né? Ele tinha saído do Egito, tinha fugido do Egito, então ele começa a pastorear lá o rebanho do seu sogro lá e tal, e um dia ele está lá, né? Pastoreando lá, cuidando das ovelhas, dos animais lá, e ele vê uma coisa surpreendente. Ele vê uma sarça ardendo, queimando. Mas o que deixou Moisés abismado não era o fato do fogo simplesmente queimar, era o fato daquele fogo não consumir a sarça. O fogo queimava, mas ele não consumia aquela planta, aquela sarça. Então isso deixou Moisés abismado, porque a sarça, o fogo foi feito para queimar, mas ele não consumia aquela sarça. Então a gente só pensa no óbvio sobre o fogo, né? O fogo foi feito para quê? Para queimar. Mas existem outras propriedades, outros objetivos que o fogo proporciona. E eu quero falar um pouco essa noite sobre um dos objetivos que o fogo tem, né? Falando espiritualmente sobre esse assunto. O fogo, muitas das vezes, ele serve para provar. Você pode dizer comigo? Provar. O fogo, muitas das vezes, no sentido espiritual, bíblico, ele vai servir para provar alguma coisa, né? Um ourives, por exemplo, que trabalha com material, com ouro, por exemplo, muitas vezes ele vai submeter o ouro ao fogo para ver a qualidade daquele material. Então o fogo prova se o ouro ele é de fato bom ou não. E outros tipos de materiais também, nós vamos ver um texto especificamente sobre isso. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios capítulo 17, no versículo 3. Muitas vezes a gente fica pensando assim, mas Deus ele não prova a gente, né? Eu acho que a gente tem alguns conceitos um pouco, muitas vezes equivocados, porque existem alguns textos na Bíblia que descrevem que Deus prova. Amém? Amém. Sei que você não ficou muito animado com isso, mas você vai ver nesse texto bíblico que muitas vezes Deus quer, não que a gente passe mal, que a gente se dê mal, mas que a gente saia fortalecido desse teste, vamos dizer assim, né? Então, Provérbios capítulo 17, no versículo 3, diz assim: o crisal é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. E Deus prova as intenções do coração. Agora, olha para você ver que interessante. Ele está comparando essa prova
calor. Nessa versão está falando crisal, mas crisal significa calor. Então ele está comparando aqui, o escritor aqui, ele está comparando o calor e o fogo como se o Senhor estivesse submetendo essa prova, o coração, a intenção do coração, ao calor do fogo. Então ele está dizendo, olha, a prata é para o calor, o ouro para o forno, e Deus, ele prova a intenção dos corações. Então nós precisamos entender que muitas vezes o fogo ele vai provar, ele vai trazer de fato a realidade sobre muitas das intenções que nós precisamos entender, né? Sobre a vida das pessoas, sobre a nossa própria vida, né? Há um texto que eu acho muito interessante, e eu queria que você abrisse também esse texto, já entrando nessa questão de provar, que é 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Esse capítulo, Paulo vai falar muito sobre fundamento, né? Mas é interessante que ele vai usar esse mesmo sentido agora do fogo para provar. Agora não só intenções, mas para provar obras, né? E essas obras, elas aqui nesse contexto que Paulo está descrevendo, ele usa alguns materiais para descrever essas obras, né? Então, quando ele falar sobre tipos de materiais que nós vamos ler aqui, ele está falando sobre obras, ele está falando sobre coisas que a gente está fazendo, trabalhos que a gente está fazendo para o Senhor. Amém? Então, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 em diante, diz assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Quase que eu falei. Porque pelo fogo será descoberto. E o fogo vai fazer o quê? O fogo provará. Olha aí de novo, uma característica do fogo: provar as obras. Porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento ou dano, mas o tal será salvo, todavia, como passando pelo fogo. Agora, nesse texto, o contexto de que Paulo está falando sobre o fundamento, né? O fundamento a gente sabe que é Cristo, mas a gente está falando sobre, ele está falando sobre serviço, sobre obra diante desse fundamento, né? E ele fala que o fogo vai provar esse serviço, essa obra, né? E quais são essas obras? Ele usa os materiais para descrever essas obras. Ele fala sobre ouro, prata, pedras preciosas, que o que? Quando é submetido ao fogo, esse tipo de material, o que ele faz? Ele resiste. Sim ou não? Você comprou uma aliança de ouro, passou ela no fogo, ela derreteu? Não, né? O ouro, a prata, essas pedras preciosas que Paulo aqui está descrevendo, ela resiste ao fogo. Ela não se acaba facilmente quando é submetida ao fogo. Então, quando Paulo está falando sobre esses tipos de obras,
Então ela, o que acontece? Ela permanece. Já ao contrário, quando ele fala de madeira, palha, feno, esses tipos de materiais, quando são submetidos ao fogo, o que acontece? Eles queimam, eles não resistem ao teste do fogo, e aí eles se desfazem. Então, o teste do fogo aqui que Paulo está falando, ele não é para acabar com a sua vida, mas é para testar a obra de cada um. Então, o que tem que permanecer é a obra. Amém? Amém. E ele não está falando que essas obras vão resultar em perca de salvação. Ele está falando, olha, a obra que cada um fez vai ser testada. E mesmo sobre esses que a obra não permaneceu, ele ainda diz, olha, esse ainda vai ser salvo. Como que? Passando pelo fogo. Amém? Amém. Então, esse texto ele traz uma clareza muito grande para a gente sobre as obras que nós estamos fazendo. Quando submetido pelo fogo do Senhor, ou elas têm, óbvio, nosso objetivo é que elas permaneçam, né? É que elas sejam bem fundamentadas como ouro, como a prata e pedras preciosas, e não com madeira, palha e feno, que vão ser consumidas pelo fogo. Então, nós precisamos entender que o fogo, ele testa atitudes, ele testa intenções, né? Muitas vezes o fogo vai revelar uma impureza, por exemplo. O fogo vai revelar se aquele tipo de material ele está puro ou não. Então nós precisamos entender nessa qualidade do material que está sendo submetido ao fogo. Então a nossa vida, nosso objetivo é que nós passemos pela prova de fogo, né? E que nós permaneçamos e não soframos detrimento, como Paulo está falando, que aqui que a gente está fazendo, a obra que nós estamos desempenhando, ela de fato permaneça para o Senhor, e não que ela sofra dano. Amém? Amém. Está entendendo? Amém. Agora olha outro texto para a gente entender bem aqui. 1 Pedro, no capítulo 1. Esse texto é interessante porque é a saudação do apóstolo Pedro no início da sua carta, né? E já bem na saudação ele vai falar uma coisa bem interessante aqui. Vamos ler do versículo 3 em diante. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 em diante. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada no céu para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já presta a se revelar nos últimos tempos. Então ele está falando aqui de uma salvação que já está prestes a ser revelada. Na verdade, é a conclusão da salvação, né? Eu gosto do pastor Luciano Subirá, que ele diz que a salvação ela pode ser conjugada
nos 3 verbos, né? Passado, presente e futuro. Então você pode conjugar a salvação que nós fomos salvos através do sacrifício de Cristo Jesus. Nós estamos sendo salvos porque a nossa vida está melhorando a cada dia, nós estamos caminhando cada dia rumo à perfeição, né? E nós seremos salvos porque a conclusão da salvação de fato é a volta de Jesus, amém? Então, ele está falando aqui nesse sentido, a salvação ela já está garantida, mas ela está prestes a se revelar naquele dia que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja, amém? Glória a Deus. Mas ele vai falar uma coisa interessante a partir do versículo 6, né? Em que vós grandemente vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário que sejais por um pouco contristados com várias provações. Presta atenção, nós estamos falando que o fogo ele faz o quê? Ele prova, não é? O fogo ele submete a intenção, ele submete a obra a uma prova, e essa obra, essa intenção, ela tem que permanecer. Agora presta atenção, versículo 7: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. De novo, a Bíblia está sendo redundante em falar que o fogo prova alguma coisa. Agora ele está falando que a prova da nossa fé tem muito valor. E de novo aqui, agora o apóstolo Pedro está usando de novo o exemplo do ouro ser provado pelo fogo. Agora ele diz, olha, o ouro perece, é perecível. E ele diz que a nossa fé não é perecível. Glória a Deus. O que isso quer dizer? É que o ouro, por mais que ele seja um elemento, um material nobre e de muito valor, ele perece, ele passa. Com o tempo ele vai desgastar. Amém? Agora ele está falando que a nossa fé não é desse jeito. Pelo contrário, a nossa fé, quando provada, tende a se fortalecer mais ainda. Amém? Esse deve ser o objetivo de nós entendermos que quando há um tipo de provação, eu não estou dizendo, gente, que você deve viver na prova, não. Amém? Estou falando que quando há uma provação, quando há esse tipo de provação, e aliás, a nossa fé é testada todos os dias. A gente aqui não tem consciência disso. Mas todos os dias a nossa fé ela é testada. Não estou falando que Deus coloca obstáculos no meio do caminho, mas todos os dias a sua fé é testada. Sua fé ela é submetida à prova. Amém? Então, se nós entendemos que isso tem um lado bom, o problema é que a gente só enxerga o lado ruim, né? Eu não gosto de passar por uma prova, eu não gosto disso, não gosto daquilo, mas se nós enxergarmos o lado bom da coisa, fica mais fácil. Se quando a minha fé é submetida a uma prova, e isso rende glórias a Deus, isso glorifica a Deus, e isso exalta a Deus, isso fortalece a minha fé, eu devo ficar feliz. Eu não devo ficar triste porque eu passei por uma prova e me saí bem dessa prova. Devo ficar feliz, devo ficar contente e dizer glória a Deus porque Deus esteve comigo e eu passei por essa prova e me saí bem. Isso quer dizer que eu estou crescendo, isso quer dizer que eu estou avançando, isso quer dizer que eu não sou mais o que eu era ontem. Amém?
Então, nós não devemos ficar chateados quando há uma prova sobre a nossa vida, mas pelo contrário, nós devemos entender que em vários momentos da nossa vida vai haver um teste para que você entenda se a sua fé está de fato fundamentada, está fortificada ou não. Amém? Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos ficar firmes nisso. Amém? Deixa eu ler o último texto com vocês, 1 Pedro capítulo 4. Glória a Deus. Último texto. 1 Pedro capítulo 4. Versículo 12. Eu sei que quando o pregador prega sobre prova, não tem muito glória a Deus, mas isso vai te ajudar em alguma coisa, também. Presta atenção. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. 12 e 13. Diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos testar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijais e alegreis. Agora preste atenção, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Que a gente não deve ficar triste com a aprovação, pelo contrário, ele deve se alegrar. E ele usa agora o exemplo de Cristo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, você pode responder para você mesmo. Jesus Cristo, enquanto esteve aqui na terra, foi tentado, foi provado, sim ou não? Sim. Agora, a aprovação que ele passou, a tentação que ele passou, resultou em glória, sim ou não? Sim. Então, o apóstolo Pedro aqui está usando o mesmo exemplo. Se você seguir os passos de Jesus, se você seguir os exemplos de Jesus, se você se comportar como ele se comportou mediante as tentações, mediante as provações, é certo que você vai obter o mesmo resultado que Jesus Cristo obteve. Que foi o quê? Glória e honra. Amém? Então, meu querido, muitas vezes nós temos que deixar de lado os pensamentos negativos e entender que muitas das vezes nós precisamos passar por algumas coisas para que a nossa fé seja testada e que de fato nós saibamos que ela está fortificada, ela está alicerçada, e saber que nós estamos crescendo, saber que nós estamos avançando. Se aquilo que nós dizemos só serve para o dia de pregação, tem alguma coisa errada. Porque tem que servir para segunda-feira, tem que servir para terça-feira, tem que servir para quarta-feira, tem que servir para a sua vida inteira. Se o que a gente fala só serve para o dia de pregação, só serve para o domingo e só serve para quinta-feira, tem alguma coisa errada. Ou é com o pregador, ou é com quem está ouvindo. Amém? Porque aquilo que a gente prega, aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente vive como fé, como prática, deve ser fundamentado na palavra, deve ser submetido ao teste da aprovação. Amém? Se aquilo que a gente fala não serve para nós mesmos, não vai servir para ninguém mais.
Se a palavra que nós pregamos não salva, não cura, não transforma a nossa própria vida, não vai fazer isso com ninguém mais. Amém? Amém. Então, se nós temos uma fé fortalecida, fortificada, ela pode ser testada, porque vai passar pelo teste. Como Jesus passou por vários testes. E a gente já viu que ele se deu bem, ele passou bem por esses testes. E no final, foi glorificado. Foi honrado por aquilo. Amém? Amém. Então, o objetivo do teste não é fazer você ficar feliz, você ficar triste, mas é para que você entenda que você está crescendo, que você está avançando, que você está subindo de nível, que a sua fé está ficando mais forte, mais vigorosa e que está funcionando para você. E que você está obtendo resultados da palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode ficar de pé, gente, não? Amém. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Vamos orar, começa a orar aqui. Graças à tua palavra, liberada no coração do Pai. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, Senhor, pela tua palavra, Pai. Oh, nós sabemos, Pai, que teu desejo é o crescimento de cada um de nós, Senhor. A nossa fortificação, Senhor. Que nós sejamos crentes fiéis a cada dia, Pai. Que aquilo que nós fizemos, Pai, estamos fazendo, Pai, seja para a honra e glória do Senhor. Seja para glorificar o teu nome, Pai. Não seja para o nosso próprio ego, para a nossa própria vontade, Senhor. Mas seja para render honra e glória ao Senhor, Pai. Seja para alcançar as pessoas, seja para mudar vidas, transformar vidas, porque é isso, Senhor. É o objetivo do céu, Pai. É o seu objetivo, Pai. É alcançar as pessoas, é alcançar os perdidos, é salvar, é curar, é libertar, é transformar os perdidos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós sejamos cada dia mais, Senhor, crentes vigorosos, crentes fortes, Pai. Fortalecidos, Pai. Uma fé viva, uma fé forte, Pai. Como a prata, como o ouro, Pai. E quando provada, quando submetida ao fogo, Pai, não perece, Pai, mas permanece. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, crentes aqui que permaneçam, Senhor, em meio, Pai, às adversidades, Pai, em meio às provas, Pai, permaneçam. Uma fé viva, uma fé fortificada, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus, Pai. Glória ao teu nome, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, gente? Já está finalizando mesmo, de fato. Tem que essa palavra venha trazer uma reflexão sobre a tua vida. Tem que você pode estar passando aí na moinha. Que prova é essa, né? Está passando na moinha de Jeová, está todo amor de chapiz, todo lascado, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, né? Se submeta a isso, que quem está passando prova nenhuma tem alguma coisa que está escangalhada, né? Como diz o povo carioca, está estragado. Se você não está passando prova nenhuma na situação de diversidade, é alguma coisa errada. Outra coisa errada também é se a pessoa só está nessa diversidade, né? Só está na prova, não passa na prova de jeito nenhum, né? Repete todo ano, então também está estragado. O defeito precisa consertar, né? Então que a gente possa, nós possamos nos apegar a isso, né? E eu costumo dizer, né? O Natan até aprendeu, né? A gente vai fazer as instalações. Aí eu cheguei lá, quis fazer a instalação, a parede estava tipo assim, 7 meses de gravidez, alguma coisa assim. Aí eu falei, não acredito nisso, cara. Você mede aí, ele é tipo, como o senhor fala, não adianta chorar. Não adianta chorar, tem que fazer. Só que eu já era expectativa, né? Na prova tem que ter expectativa que você vai passar. Ninguém entra na prova assim, acho que eu não vou passar não. Quando você vai lá, está fazendo uma avival, está fazendo uma prova, está fazendo alguma coisa, a expectativa é de passar. Então que a gente vence essa expectativa que vamos passar em nome de Jesus, amém? Então agora para finalizar, né, nós teremos aqui